Olá, pessoal. Vamos lá. Então, dando continuidade aos conteúdos que nós estamos transmitindo, né, na nossa disciplina de teologia pastoral, eis que nós chegamos agora nesta nova etapa, dando continuidade, né, a, àquele tema do pastoreio. Então, nós vemos aí a imagem do bom pastor com a citação bíblica, né, do evangelista São João, no capítulo 10. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E é assim que Jesus se apresenta também como o bom pastor, aquele que se consagra, se entrega, né, se desgasta pelas suas ovelhas, né, corre riscos, né, para que a ovelha possa então estar minimamente protegida, possa estar a salvo, né? Então é nessa temática que a gente continua, já para concluir, inclusive, essa parte acerca do pastoreio que a gente então dá continuidade para vocês. O que eu gostaria de apontar agora é que existem algumas consequências espirituais e práticas, né, a partir dessa ideia, então, do pastoreio. Lembrando sempre que, como nós já conversamos anteriormente, em sala de aula, na vida nós sempre seremos pastores e ovelhas ao mesmo tempo, né? Pastores uns dos outros e ovelhas também da mesmíssima forma, né? Somos cuidados e somos convidados a ser cuidadores também, curadores de outras ovelhas que de alguma forma dependem ou ainda dependerão de nós nas estradas da vida, né? Então, a primeira consequência espiritual e prática que eu gostaria de destacar, e eu acredito que vocês vão de concordar, é o seguinte: primeiro, nós somos ministros de tesouros em favor do povo, né? Nós ministramos, ou seja, não somos donos de modo algum, mas meros administradores, né? Esses tesouros não pertencem a nós, né? E ainda mais, ministramos em favor dos outros, né? Para a promoção do outro, né? Não podemos nunca buscar os nossos próprios interesses, nem colocar adiante os nossos comodismos ou as nossas vantagens. Deve-se buscar o bem das ovelhas, a exemplo de Cristo que deu a sua vida para o bem das ovelhas e que já tinha nos advertido: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pela pessoa amada, ok? Segunda consequência espiritual e prática que nós, assim, destacamos, não é? A necessidade de possuir no coração as mesmas atitudes e sentimentos do coração de Jesus. Essa é uma exigência para nós, né? Uma incumbência, uma responsabilidade. Buscar os sentimentos de Cristo e revestir-se deles. Essas atitudes e sentimentos devem ser buscados na meditação e na oração profunda da palavra de Deus. É só assim que nós teremos, então, intimidade com o Senhor. Eu gosto sempre de lembrar, né? Antes de falar de Deus, nós temos que falar com Deus, né? É somente a partir dessa nossa experiência de intimidade com Ele, de proximidade com Ele, de amizade com Ele, é que nós teremos então condições de poder falar sobre Ele, né, para quem quer que seja. Senão, o nosso discurso será vazio, não terá testemunho, não terá incidência na vida prática, simplesmente porque faltou exatamente o conteúdo principal. Nós só podemos falar de algo que nós conhecemos. Adquire essas atitudes e sentimentos na medida em que se contempla o Senhor e toda a sua ação salvadora, enquanto se vive com o Senhor, fazendo dele um companheiro de todos os momentos, um companheiro de viagem, um parceiro de caminhada em todos os momentos da vida. E uma terceira consequência espiritual e prática: atividades realizadas no discernimento. É necessário uma constante busca de discernimento, tanto
o discernimento carismático, que é dom do Espírito, que é carisma, como o discernimento reflexivo. Os dois são indispensáveis. Então, o dom do discernimento aqui num duplo sentido. Primeiro, aquele que brota do coração do próprio Deus, enquanto dom mesmo, carismático, enquanto carisma, enquanto doação que vem do alto, que ele assim nos oferece, nos ilumina, né? Nos dá a capacidade, então, de discernir para fazer boas escolhas, na gratuidade do seu amor que nos ilumina e nos enriquece, né? Nos fortalece. E, num outro sentido, o dom do discernimento reflexivo, que é aquele nosso sentimento humano de bom senso, né? O bom senso, é o simancol, né? Ter a noção do que é certo e o que é errado, né? É, você ter clareza de onde, de fato, você é, pode estar, deve estar, né? O que de fato agrada, né, o coração de Deus, né? De que forma você pode então se posicionar no mundo, mais ou menos assim, né, nesse sentido, o discernimento reflexivo que eu chamo, né? O nosso coração tende a agir de maneira humana, claro, com seus sentimentos limitados e visão nem sempre justa da realidade, pois vemos apenas aquilo que é imediato e palpável aos nossos olhos. Deus, porém, como diz a Sagrada Escritura, ele vê o coração. Nós, humanos, ficamos com as aparências, né? Nos preocupamos com aquilo que é externo, exterior, nos ocupamos justamente daquilo que é passageiro, daquilo que passa, daquilo que não permanece, né? Deus, porém, ele vê o coração, a profundidade, né? Ele vai além, ele vai adiante. Nós é que somos limitados, ficamos presos, né? Naquilo que é mais imediato, naquilo que está aqui mais próximo da gente. Deus, porém, ele vai dentro, né? Ele mergulha no interior, no mais profundo, né? E é assim que oferece a capacidade, então, de experimentar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua ternura, enfim, a sua acolhida, né? A sua abertura para o divino, o sagrado, o transcendente, né? Portanto, se o nosso empenho pastoral não possuir essas características, né, que nós acabamos de apresentar, mas for alicerçado em outras motivações, sejam elas quais forem, né, desejo de, de aparecer, de se destacar, de ter algum lucro, algum benefício, né? Sei lá, se o nosso empenho pastoral não estiver alicerçado, então, né, é, nessas motivações, né, certamente nós estaremos percorrendo o caminho errado e não chegaremos a lugar nenhum. Ao contrário, agindo assim, ou alicerçados da maneira equivocada, nós estaremos então, na verdade, estragando a obra de Deus, colocando em jogo, em risco, a nossa própria salvação e a de todos aqueles que são confiados a nós. Então, enquanto pastores que somos, temos que ter justamente bem claro, né, esses critérios fundamentais que nos ajudam a, de fato, fazer a vontade de Deus, né, para dar conta do recado, para vivermos bem o nosso batismo, para cumprir o nosso papel no mundo, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, ok? Continuando,
Aqui, essa linda imagem, né, que me toca profundamente, que eu gosto muito, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Então, nós estamos novamente citando o Evangelho de São João, capítulo 10, os versículos 14 e 15, né? Então, a presença do bom pastor, cuidando, dando atenção para a ovelha, né? Acolhendo ali a ovelha, as ovelhas, né? Que estão no seu entorno. E esse é o papel, de fato, do bom pastor. Aqui um ponto interessante que eu gosto sempre de destacar é que o conhecimento da ovelha, ele não pode ser superficial, mas profundo. Então vejam o tamanho da nossa responsabilidade, o tamanho da nossa missão, né? É preciso ter um conhecimento profundo das ovelhas que nos são confiadas. Para isso são necessárias, então, três atitudes básicas, né? A primeira, escuta profunda, o que eu chamo de pastoral do ouvido, né? Sensibilidade aguçada, ou seja, parar para escutar e estar por inteiro, né, na ação da escuta, porque a pior coisa que tem é quando alguém está conversando com você e você fica, por exemplo, mexendo no celular. Então você não está por inteiro, né? Concorda? Você não está ali entregue naquela ação de escuta. Talvez você esteja ouvindo, mas não está escutando, né? E uma observação constante, ou seja, somos sentinelas, né? Estarmos atentos, ligados, acordados, despertos, para observar a realidade que nos cerca, né? Identificar as necessidades, então, das nossas ovelhas, uma vez que somos por elas responsáveis, né? E diante de Deus, então, evidentemente, responderemos pela nossa, pelo nosso pastoreio, né? Pela nossa atitude de cuidado para com essas ovelhas, ou não, né? Se assim, de fato, nos comportarmos, se dessa maneira realizarmos, né, aquilo que é esperado de nós, ou, pelo contrário, deixarmos de fazer aquilo que esperado da nossa parte enquanto pastores que somos, nas diversas situações em que assumimos, de fato, esse papel, essa responsabilidade, essa incumbência, né? Se não as conhecemos, tratamos-las como massa homogênea. Cada uma tem uma realidade, tem uma história. Podemos matá-las, perdê-las ou machucá-las. Isso aqui, então, é muito sério, né? É muito importante. Se a gente trata a ovelha simplesmente como massa, né? É tudo igual. As suas questões não me tocam. Os seus problemas não são meus problemas, eu já tenho os meus, né? Se pensarmos assim, né, de forma tão superficial, sem aprofundar, sem aproximar, né, certamente não teremos condições de fazer um bom trabalho enquanto pastores, né? Porque cada uma é uma, como se diz, cada caso é um caso, né? Cada ovelha é uma história, é um universo, né? Com uma série de questões a serem encaminhadas, a serem encaradas, né? E, de fato, o papel do bom pastor é dar atenção, é dar ouvido, né? Então, aqui, escuta profunda, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo de quando eu fazia parte da pastoral carcerária, né? E aos sábados nós íamos lá no presídio de Junqueirópolis praticar a pastoral da escuta, simplesmente, né? A pastoral do ouvido, né? E a gente não ia lá para falar de Deus, não porque não, não, não fosse a nossa, como se diz, a nossa intenção, né? Mas a nossa forma de falar de Deus era indireta. Nós primeiro entrávamos para escutar, né?
para acolher, e ali nós escutávamos tudo quanto era tipo de história, né, principalmente a ideia de que todos eram inocentes, né, de que ali, ninguém tinha feito nada de errado, todo mundo era bem santinho e estavam ali por engano, né, estavam condenados, injustamente. Mas esse era o primeiro assunto, mais superficial. Eles ficavam tentando nos convencer disso e a gente ali escutando, acolhendo, porque estávamos lá justamente para isso, né? Para escutá-los mesmo. Com o passar do tempo, eles iam então criando mais confiança, como qualquer ser humano, como qualquer relação, como qualquer encontro, né? E eles iam então se apegando um pouco mais a nós, respeitando mais a nossa presença ali, entendendo de fato qual era o nosso propósito ali nas visitas. Aos poucos, então, eles iam se abrindo, né? E conseguiam de fato fazer mesmo gestos de proximidade, né? E de falar de temas mais profundos, de trazer questões do seu passado, do seu interior, da sua família, enfim, e acabavam até admitindo as causas pelas quais eles estavam ali, né? Tinham caído, nessa situação de privação de liberdade. Então, eu sempre dou esse exemplo porque, de fato, eu identifico que era uma realidade bem interessante, por assim dizer, nesse ponto de vista, né? De que eu identificava claramente essa questão da necessidade da escuta profunda, a pastoral do ouvido, estar ali atento para escutar o que aquelas pessoas tinham para dizer, sem julgamento, sobretudo, sem levar uma resposta pronta, sobretudo, sem querer, né, dar palpite e dizer, por exemplo, ah, eu no seu lugar faria tal coisa. Não, não era esse o propósito, né? Ah, eu se fosse você resolveria essa questão dessa maneira. Não, não era para isso que nós ali estávamos, né? Mas simplesmente escutar, mesmo porque nós não tínhamos a solução, para os problemas que eles apresentavam, né. Não tínhamos a resposta, para a maioria das perguntas que eles tinham também, né. Então, nós estávamos ali para escutar. É mais ou menos como quando a gente visita, uma pessoa enferma, gravemente enferma, né. O sentimento do coração é mais ou menos assim: "Olha, eu não tenho a resposta para a sua dúvida, para a sua pergunta, eu não tenho a solução para o seu problema, né? Eu não tenho a cura da sua doença, eu não tenho o dinheiro para pagar a sua dívida, eu não tenho remédio para tirar a sua dor, mas eu estou aqui, né? Conta comigo. Eu estou disposto a te escutar, né? Eu estou aqui para te acolher, né? Mais ou menos nesse sentido, entendem? Né? Então, isso é que de fato faz toda a diferença, né? E estando por inteiro, numa observação constante, plena, prestando atenção no que estava sendo dito, né? Porque senão, se não agimos assim, olha o que eu estou dizendo, nós machucamos, nós perdemos, podemos até matar as ovelhas, de um jeito ou de outro, né? Matamos a capacidade delas se expressarem, se comunicarem, se abrirem, né? Matamos a espontaneidade, sei lá, né? Estragamos, né? A, a relação delas, então, com Deus, né? Quando, na verdade, somos chamados a, ao contrário disso, favorecer, né? Facilitar o acesso, né? A comunicação, delas, com o divino, né, com o sagrado, ok? Então, mais ou menos isso, né, nesse sentido, ok? Para concluir essa nossa conversa, existem 3 grupos de ovelhas, 3 tipos de ovelhas, e aí vamos ver se vocês concordam comigo, né? Nós apresentamos aqui, nesse sentido. Então, primeiro grupo, primeiro tipo são as ovelhas desgarradas. É aquelas que estão fora do aprisco ou porque ainda
não foram resgatadas ou porque depois de resgatadas se perderam, né? A estas ovelhas é necessário buscá-las e trazê-las nos ombros. São aquelas que precisam renascer para a graça de Deus, né? A estas nós ministramos o anúncio do querigma, né? E buscamos fazer com que tenham, de fato, uma experiência viva e profunda, autêntica, verdadeira com Cristo, né? Uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Não se deve confiar-lhes nenhum cargo de liderança na comunidade enquanto não chegarem ao crescimento e à maturidade humana e espiritual. Então, são aquelas que são mais cruas, né? São as desgarradas, são aquelas que estão distantes. A essas nós devemos, então, buscar, né? Para resgatar, né? Porque encontram-se, de alguma forma, perdidas, né? E, então, elas precisam crescer, né? E o crescimento a elas é favorecido justamente pelo anúncio do querigma, o convite que se faz, né, para que as pessoas possam então conhecer aquilo que é o básico da nossa fé, aquilo que é o centro, né, da nossa fé cristã, conhecerem a pessoa de Jesus, né, conhecerem o amor de Deus, experimentarem, né, a graça da salvação ofertada por Jesus, propor e não impor, evidentemente, né? Esse primeiro anúncio, né? Apresentar a proposta de vida e salvação, para essas ovelhas que nós estamos assim definindo como as desgarradas, né? Aquelas que estão fora do aprisco, aquelas que precisam ser buscadas, tudo bem? Então, o segundo tipo de ovelhas são aquelas que estão dentro do aprisco, mas estão doentes, né? Estas nunca abandonaram o aprisco, mas também não cresceram, pois por algum motivo elas estão doentes, estão fracas e, portanto, necessitadas também da nossa acolhida, da nossa atenção, do nosso apoio, do nosso colo, né? Antes de confiar qualquer função na comunidade, é necessário curá-las, fortalecê-las. Para isso, o pastor deve buscar o melhor remédio, acompanhá-las de maneira pessoal e sistemática, buscar todos os meios espirituais, humanos e técnicos para sua recuperação. A atitude de escuta e sensibilidade aqui é algo fundamental. Afinal de contas, o que está em jogo é a vida da ovelha. Ela precisa ter vida em abundância para poder viver plenamente a graça e a liberdade dos filhos de Deus. Então, são aquelas que estão dentro, participam, estão próximas, elas vêm, né? Elas estão por aqui, mas elas estão doentes e dessa forma são necessitadas também da nossa atenção. E aí o pastor tem que discernir qual o melhor tipo de remédio ele vai oferecer para que de fato ela seja bem acompanhada, né? Quais os meios espirituais, humanos, técnicos ele vai utilizar para que de fato a acolhida aconteça de tal modo que a ovelha então não se perca, evidentemente, para que essa ovelha continue dentro do aprisco e claro, para que ela se cure, né? O cuidado então fundamental que o pastor deverá oferecer para que essa ovelha então possa se nutrir, né? Se curar, né? Se cuidar, tá bem? Então, mais ou menos nesse sentido, tá bem? E o terceiro tipo de ovelha é aquela que está destinada ao crescimento. Está dentro do aprisco, sadia, mas que não atingiu ainda uma maturidade na fé. Acho que a maioria, né, de nós, enquanto ovelhas, nos encontramos, quero acreditar, nessa situação, né? Outras atingiram uma certa maturidade, exercem já alguma função na comunidade, mas os pastores precisam cuidar para que cresçam sempre mais. É aquele cuidado constante, aquela atenção contínua que o pastor deve oferecer para a ovelha,
para que de fato ela permaneça, né, nessa lógica do crescimento, da maturação, do desenvolvimento, né? Pois na graça de Deus ou se caminha ou morre. Não existe o parar de crescer. Eu sempre digo isso, né? O cristão é alguém sempre dinâmico. O bom cristão é aquele que está sempre em movimento. Não existe cristão parado. O cristão parado é um cristão morto, né? Concordam? O cristão, ele está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, sempre estudando, sempre rezando, sempre em movimento, sempre evangelizando, sempre em contato com Deus. Se falta alguma dessas coisas, ele começa então a murchar, a morrer, né? A perder, né? a, a sua potencialidade de ser cristão. A essas ovelhas, então, o pastor deve oferecer alimentos sólidos que respondam às suas necessidades e anseios para que se tornem cada vez mais fortes e robustas. É aquele exemplo sempre que eu gosto de dar, que para uma criança recém-nascida, a gente não vai dar uma comida forte, cheia de tempero, que vai matar a criança, né? Então, a criança recém-nascida, ela recebe o que? Leite materno, que diz que é o melhor e único remédio que a criança deve receber, o mais adequado, né? Mas com o passar do tempo, ela entra então no desmame e a mãe então começa a oferecer a papinha, né? Levezinha, tal, até para ela ir aprendendo a mastigar e etc. E conforme ela vai crescendo, a mãe então vai introduzindo o alimento mais sólido. Aí já começa a dar comida, não é isso? Acho que é mais ou menos assim. Pois é, não é diferente também no processo de crescimento da ovelha, né? Para determinado momento da vida, ela vai receber um determinado tipo de alimento, né? Até que nesse caso aqui, ela já deve ser alimentada solidamente, né? Aqui já pode dar uma feijoada para ela comer, que ela vai se alimentar, porque ela vai precisar estar fortalecida, né, para ter energia, para que de fato ela cresça forte, robusta, para que dê conta do recado, né, para que ofereça o seu contributo à sociedade, para que de fato faça a diferença no mundo também, aonde quer que ela se encontre, né, para que cresça forte e robusta, né? Então aqui é o momento importante, por assim dizer, o momento final, né, que a ovelha que fez a experiência com Cristo, que foi acolhida por nós, que recebeu a nossa orientação, que recebeu a nossa atenção, agora, de fato, ela está destinada a crescer de uma forma sadia, de uma forma saudável, né? Para que ela possa ir assumindo a própria comunidade, para que ela então se torne também pastora de outras ovelhas, né? E colabore nesse mesmo processo ao qual nós estamos inseridos também, para procurar fazer no mundo justamente essa mesma lógica, essa mesma dinâmica a qual nós já estamos também inseridos e procurando fazer a vontade de Deus. Bem, para concluir, eu diria que ser ministro do pastoreio de Cristo é, antes de tudo, ser uma pessoa de profundo discernimento, escuta e fortaleza interior para conhecê-las profundamente, reconhecer a situação e depois, com uma ação concreta e segura, responder-lhe às suas necessidades. Não podemos esquecer que, mesmo sendo ministros do pastoreio, nós continuamos ovelhas dele. Portanto, o que serve para as nossas ovelhas serve também para nós. É aquilo que eu já disse outras vezes. Nós vamos continuar sendo ovelhas a vida inteira, ovelhas e pastores uns dos outros, não é? E aqui é o resumo, não é? O profundo discernimento, a profunda escuta, a fortaleza interior, a certeza que a fé deve provocar em nós, para que tenhamos condições, então, de ajudar no processo de pastoreio daqueles, daquelas que o Senhor, então, assim nos confia nas diversas realidades às quais nós nos encontramos, seja na vida de família,
seja na vida de comunidade, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, onde quer que nós nos encontremos, na catequese, né, para cumprir o nosso chamado, né, para observar tudo aquilo que o Senhor espera de nós quando nos chama para a sua missão. Gente, era mais ou menos isso, né, o conteúdo desta semana que eu apresento agora para vocês, na continuidade dos nossos estudos aí, ainda que introdutórios, né, na nossa disciplina de teologia pastoral, tá bem? Semana que vem a gente continua e temos ainda muita coisa para estudar, para aprender pela frente. Um abraço, se cuidem, até logo.